Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que é super importante. Os mitos que estão impedindo você de começar a empreender. Muita gente usa isso como uma desculpa e hoje eu vou tirar isso da sua frente. Muita gente acha que empreender é só coisas grandes, né? Mandar um foguete para a lua, construir uma empresa como a Apple, mas não tem nada a ver com isso. O empreendedor também é aquele cara que está ali na praia, vendendo o seu coco. É o cara da lojinha do seu bairro. Existem milhões de empreendedores no Brasil. E é muito mais relacionado à cultura, à habilidade, a gerenciar o seu próprio negócio, independente do tamanho dele, do que especificamente fazer algo muito grande. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre de onde vêm esses mitos e também como é que você pode entender um pouquinho mais deles e parar de usar isso de desculpa para você conseguir tirar a sua ideia do papel. Acompanha comigo esse vídeo que eu tenho certeza que vai ter bastante coisa interessante para você. De onde vêm esses mitos? Assim como na internet, está cheio de besteira. A gente vê toda hora o pessoal falando de fake news, mas para mim existem dois principais pontos de onde vem o mito de que para empreender você precisa fazer algo gigante. O primeiro ponto é que na mídia, geralmente a gente quer saber a história de quem cresceu muito, de quem teve muito sucesso, de que fez um impacto muito grande. Mas essa é só uma parte da história. Só para dar um dado para você, em alguns meses durante a pandemia no Brasil, 80% das vagas de empregos geradas foram feitas por pequenos e médios empresários. Não estamos falando de construtoras, não estamos falando de montadoras de veículo, e nem das grandes empresas que a gente ouve falar todo dia. Isso sim, 80% de todas as vagas criadas de emprego no país foram feitas por pequenos e médios empreendedores, que pode ser você daqui a 1, 2 anos trabalhando da maneira correta. Ainda nesse ponto, é óbvio que todo mundo gosta de saber uma história de como é que um grande empreendedor, como por exemplo a Leila da Beleza Natural, que eu vou deixar um vídeo aqui para vocês dar uma olhada no caso dela, começou. E ela começou de baixo e fez uma empresa maravilhosa. E a gente quer sim ter esses grandes exemplos, pessoas que nos inspiram, pessoas que construíram coisas maravilhosas, mesmo sem ter muitos recursos. Mas todas elas passaram pela mesma etapa. Começaram com um negócio pequenininho. Então, via de regra, leva tempo, dá muito trabalho, mas é possível. E a gente vai aqui nesse canal te ajudar a descobrir um pouquinho mais sobre isso. O segundo mito, esse aqui já não tem nada de fake news, isso é bem verdade, é a falta de educação empreendedora. O próprio MNE surgiu porque, por falar com vários empreendedores, eu sentia que muitos deles tinham habilidade, tinham competência, às vezes tinham uma ótima ideia para começar a empreender, mas não sabiam como. Então, sim, é possível você começar a empreender. Sim, é possível alguém que talvez não tenha a melhor educação, que talvez não tenha todos os recursos, que talvez não tenha as melhores ideias, começar a empreender. E existem maneiras de você diminuir seu risco. E é exatamente sobre isso que muitos dos nossos vídeos vão falar aqui nesse canal. Vou falar para vocês agora 3 grandes mitos sobre empreendedorismo. O primeiro é que para ser um empreendedor você precisa ter uma ideia genial, uma ideia inovadora. Na minha opinião, isso é mais exceção do que a realidade. Muitos dos negócios, principalmente os pequenos negócios, eles surgem de demandas próprias, ou às vezes de conhecimentos, coisas que você gosta. Então imagina que alguém que trabalhou 5 anos, 10 anos fazendo exatamente uma atividade, quanto conhecimento ele não tem, quanto ele entende do mercado, quantas pessoas ele já visitou. O caminho mais fácil de começar a empreender é de repente você deixar esse emprego e começar a fazer o que a gente chama de fazer um cliente por fora, 2, 3. A mesma coisa pode acontecer de repente com alguém que trabalhou na cozinha há muito tempo. E da maneira certa pode começar agora a preparar algumas refeições em casa e entregar isso pelo iFood. Isso também é uma forma de empreendedorismo. O grande ponto aqui é você entender as características que você já possui e as oportunidades que tem no mercado. Mas o principal ponto é você entender que o mercado é cheio de ineficiências, coisas que não funcionam bem. E você, como um consumidor, todos os dias passa por essas experiências que às vezes não são tão boas. Uma ótima maneira de você ter algumas ideias que não precisam ser inovadoras é prestar atenção nas suas insatisfações, as coisas que você não gosta no dia a dia. Claro que você pode falar, pô, Cadu, eu detesto a minha operadora telefônica. Realmente empreender em telefonia é muito mais difícil. Sim, mas será que não tem algo local que você olha e diz, pô, isso aqui poderia ser diferente? Será que esse serviço não poderia ser prestado de uma maneira melhor? E se ele fizesse isso? Todas essas ideias aqui, é legal você ter um caderninho e ir anotando. Isso vai ajudar você a ter bastante ideia quando você entender que está na hora de você realmente começar a empreender. Então, esse é o primeiro mito, você não precisa de uma ideia inovadora. Um segundo mito que eu ouço bastante é que empreender é só para jovem. É verdade que uma pessoa um pouco mais velha, ela já tem outros compromissos financeiros. Então deixar o emprego dela, a estabilidade, para começar a empreender pode ser um pouco mais desafiador, mas nada impede de fazer isso. Com planejamento certo e principalmente com bastante estudo, você consegue diminuir seus riscos e fazer uma transição da sua carreira. Então empreender com certeza não é só para jovens.
Eu acredito até que tem algumas características que uma pessoa mais experiente consegue ter vantagem. Ela já vai ter mais conhecimento sobre o mercado, ela já vai ter mais conhecimento sobre a função, ela já vai ter mais maturidade, se for um gestor, por exemplo, numa empresa, de como lidar e tratar com problemas de pessoas. Em alguns casos, dependendo do seu mercado que você vai atuar e do que você vai fazer, ter um pouco mais de idade, ter um pouco mais de experiência pode sim ser um ótimo diferencial para você. Eu acredito que esse mito ele vem muito por causa da tecnologia, então que as pessoas às vezes têm um pouco mais de dificuldade de usar. Mas isso é besteira, tem muita gente de todas as idades fazendo muita coisa legal na internet, construindo e usando tecnologia para o bem. Um exemplo que a gente vê todo dia é da própria Rede Globo. Roberto Marinho ele fundou a televisão quando ele tinha 65 anos. Ele já tinha experiência com jornalismo, mas mesmo assim imagina, com 65 anos você ter a disposição e a vontade de fundar uma emissora de TV que hoje é tão grande quanto a gente conhece. E o terceiro mito é que você precisa ter muito dinheiro para começar a empreender. Isso tem um pouquinho de verdade, mas deixa eu explicar para você isso melhor. Antes de você começar um negócio com nenhum dinheiro, realmente é difícil. Mas existem muitas coisas que você pode fazer antes de realmente ter que colocar o seu primeiro real no negócio. Você pode pesquisar sobre o seu negócio e entender o seu mercado, quem é seu público e tudo isso sem gastar nada de dinheiro. Você pode fazer alguns testes para validar essas hipóteses que você criou. Então, vamos supor que você entende que no seu bairro está faltando uma loja de doces de um jeito que você faz. Você diz, pô, eu acho que eu sei fazer isso. Ao invés de você alugar um ponto, comprar máquina, contratar funcionário, coisas que custariam muito dinheiro, será que você não pode, de repente, fazer 2 ou 3 bolos na sua casa, partir isso e vender, de repente, na saída de um trabalho para testar realmente se as pessoas gostam do seu produto? Essa é uma maneira que pode parecer muito distante para muita gente, mas que ela não precisa de dinheiro. E muitas empresas começam assim, começam na vontade realmente de você dizer o seguinte, será que isso que eu estou pensando realmente faz sentido? Isso não precisa ter um alto investimento, só precisa ser bem planejado e bem elaborado, mas com isso o M&A consegue ajudar você. A gente vai ter toda uma série de como você criar essas hipóteses, testar e colher os resultados para realmente você diminuir seu risco de começar a sua empresa. Esses 3 mitos as pessoas também usam muito para parar a sua ideia bem quando ela começa. Então a pessoa tem uma boa ideia e diz, mas eu estou muito velho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, minha ideia não é boa o suficiente. Você não pode mais dar essa desculpa para você. O próximo passo não é começar uma empresa, mas é começar a estudar se a sua ideia realmente pode fazer sentido e aí sim, quem sabe, um dia virar uma empresa. O M&A está aqui para te ajudar a fazer isso. Pegar a sua ideia inicial, colocar conhecimento e ferramentas para te ajudar realmente a validar se essa ideia pode mudar a sua vida. Empreender é super gratificante, você consegue gerar valor para outras pessoas, você consegue gerar valor para você mesmo, você consegue ter autonomia de tomar suas decisões. E como a gente sempre fala, empreender pode ser difícil, mas ele não precisa ser complicado. Então, usando um pouco aqui das ferramentas, você vai ver que esse processo ele pode ser muito divertido e que você vai aprender muito com ele. Além do M&A, existem muitas outras ferramentas. O próprio Sebrae, que tem uma relação com o governo, ele faz um ótimo trabalho ajudando pequenos e médios empreendedores. Então você pode acessar tanto os nossos conteúdos, quanto entrar no link do Sebrae e pesquisar mais se a sua ideia realmente pode virar um negócio bacana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado um pouquinho a diminuir esses mitos que existem sobre empreendedorismo. Eu tenho certeza que com as ferramentas certas e com o suporte adequado, você também pode se tornar um empreendedor. O M&A está aqui para isso, para te ajudar nesse sonho. Se você gostou do nosso vídeo, curte aqui, se inscreve e se você quer saber um pouco mais de como testar e validar a sua hipótese, coloca aqui no comentário que a gente pode criar um vídeo especificamente para você. O que a gente está fazendo aqui no M&A também é uma forma de empreender. A gente está pegando os nossos recursos, investindo em educação para ajudar outras pessoas a conseguirem mudar a vida delas também. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!